Livro Curai Enfermos e Expulsai Demônios, de T.L. Osborne. Continuação do capítulo 32. A autoridade do nome de Jesus. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, os anjos, e na terra, os homens, e debaixo da terra, os demônios. Filipenses 2, 9 e 10. Todos os seres nos três mundos têm de ajoelhar-se diante do nome vitorioso e todo-poderoso. Jesus disse que em seu nome poderíamos fazer as obras que ele fazia. Suas palavras são: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. João 14, 12. Que grande poder temos quando cremos nisso e agimos com essa autoridade. Paulo diz: somos embaixadores de Cristo, 2 Coríntios 5:20, parte A. Um embaixador não duvida de que o país que ele representa apoiará suas palavras. Ele sabe que o fará. O próprio título de seu ofício demonstra isso. Devemos agir como representantes de Cristo, 2 Coríntios 5:20, e Deus, o Pai, nunca falhará em cumprir as palavras de Jesus. Filhos, não servos. Se preciso desempenhar o papel de Cristo, então espero que o Pai me trate como seu filho primogênito. Segundo Gálatas 4, ele me tomou por filho e me constituiu filho, fez-me co-herdeiro com Jesus. Co-herdeiros. Se duas pessoas fossem co-herdeiras de R$1.000, não quer dizer que cada um receberia R$500. Ambas seriam herdeiras dos mesmos R$1.000. Isso é coerência. Paulo diz: assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Gálatas 4:7. Em Romanos, ele esclarece isso de maneira ainda mais enfática. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos 8:17, parte A. Não é de se admirar que Jesus tenha esclarecido tal verdade aos discípulos, cujo entendimento foi tardio, quando disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. João 14, 12. Tornamo-nos co-herdeiros do mesmo poder que Jesus possuía. Recebemos a adoção de filhos. Somos herdeiros de Deus como Jesus o era. É por intermédio dele que temos esse privilégio maravilhoso. É pela fé que reclamamos essa herança maravilhosa. Ela será nossa por direito legal, se a reivindicarmos. Devemos assumir nosso lugar como filho de Deus e herdeiros dele, com o poder igual ao de Cristo, segundo João 14, 12. Devemos assumir nosso lugar, representar Jesus, trazendo ao mundo as bênçãos prometidas pelo eterno Pai Celestial. Enfatizando o fracasso. Fala-se e prega-se muito sobre do que os cristãos precisam e o que devem ter, o que possuem, o que não podem fazer, fracassos, derrotas e faltas. No entanto, bem pouco se tem falado ao cristão do que ele pode fazer, do poder que tem e dos segredos da fé que o farão vencer. É dada muita ênfase ao ministério do pregador, que pode expor todos os fracassos, todas as fraquezas, a incapacidade e as faltas dos cristãos, ainda que ele não mostre às pessoas um remédio para tal situação. O diagnóstico torna-se inútil se não prescreve o remédio. O bom senso nos diria
que precisamos dar maior importância à mensagem que encoraja o cristão a fazer o impossível, em vez de levá-lo a sentir que é um fracasso. Sei que Pedro começou a se encaminhar para o fundo do poço quando tirou seus olhos do Senhor. Por que salientar o fracasso dele? Preferiria elogiá-lo por andar sobre as águas, mesmo que tenha sido uma curta distância. Tentaria convencê-lo de que poderia tentar novamente, talvez acrescentando que, na próxima vez, ele não afundaria. O poder da coragem bíblica. Já li muitos livros sobre cura divina, milagres e ministérios sobrenaturais pelo poder de Deus. Quantas vezes terminei a leitura com a impressão de que, quando milagres podem ser possíveis, somente alguns especialmente escolhidos seriam usados com sucesso. Entretanto, quando me veio às mãos um livrinho, o qual me havia sido recomendado, notei que o autor se esforçava para convencer o leitor de que este poderia fazer toda e qualquer coisa que Deus lhe dissesse. Essa mensagem tinha o espírito de um vencedor. Fez-me sentir um vencedor. Aceitei o desafio do autor, concretizando a palavra como o autor havia sugerido. E tendo esse encorajamento de que eu poderia fazer proezas e ser um vencedor, minha vida e meu ministério foram revolucionados. Comecei a ser bem-sucedido desde o dia em que li Two Kinds of Faith, Dois Tipos de Fé, de E.W. Kenyon, um dos livros mais dinâmicos e práticos já escritos sobre fé. Você pode ser vencedor. Irmão, você pode fazer tudo o que Deus ou seu Filho Jesus autoriza. Se Cristo afirmou: "Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão", é exatamente isso que acontecerá quando você impuser as mãos sobre os doentes, confiando que Deus cumprirá sua palavra. Se Jesus declarou: "Em meu nome expulsarão demônios", e nos deu autoridade sobre todos os seres infernais, como a Bíblia afirma, então, ao ordenar que um demônio saia de alguém, o Espírito terá de obedecer-lhe, se você crer e esperar que o Senhor cumpra sua palavra. Se Jesus queria dizer algo, ele queria dizer exatamente o que disse. Se a palavra significa alguma coisa, ela significa precisamente o que diz. Deus fará o que ele promete, e nós podemos fazer o que Deus nos outorga. Diga: posso. Não diga: não posso. Você nunca crescerá espiritualmente confessando o que não pode fazer. Aprenda a declarar o que pode, de acordo com o que Deus disse em sua palavra, e você começará a crescer espiritualmente. Paulo diz: "Posso todas as coisas naquele, em Cristo, que me fortalece." Filipenses 4,13. Paulo nunca falou do que não podia fazer, mas do que podia. Creia que você pode fazer tudo o que Deus diz. Creia que é o que Deus afirma que você é. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8,37. Somos vitoriosos. Somos sempre cristãos triunfantes quando cremos na palavra de Deus. 2 Coríntios 2,14. Se Deus era com Moisés, ele também será conosco. Quando prometeu ser com Josué como fora com Moisés, Josué 1,5, ele queria dizer que seria conosco assim como fora com Moisés. Somente pessoas simples, como você e eu. Moisés, Daniel, Davi, Elias, Pedro e Paulo tinham a mesma natureza que nós. Eles eram pessoas simples como você e eu. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago 5,17, parte A. Homens e mulheres usados por Deus em outras gerações eram apenas pessoas simples como você e eu. Eles se renderam a Deus, creram em suas palavras e as concretizaram. Isso é
precisamente o que você pode fazer e, quando o fizer, perceberá os mesmos resultados. Vazio de si mesmo, mas pleno de Deus. Quando eu era bem jovem, uma senhora querida me disse: sim, você pode ter mais de Deus, quando o Senhor puder ter mais de você. Esse é o princípio de Deus na consagração de nossa vida a Ele. O Altíssimo sempre usou os homens que se submeteram totalmente a Ele. Deus o usará na medida de sua consagração a Ele. Este é nosso dia. Deus quer despertar-nos para o fato de que temos de encarar o mundo e servir-lhe segundo a sua necessidade hoje, como Pedro fez em seu tempo. Hoje é o nosso dia de servir. Arregace as mangas, saia e liberte os cativos. Abra os olhos dos cegos, destampe os ouvidos dos surdos. Rompa as algemas da doença. O mundo conta com seu socorro. Você tem esse poder em seu vaso. Esse poder lhe é dado. Exerça-o hoje. Comece hoje, pondo-o em atividade representativa em nome de Jesus, no lugar dele. Outros saíram, mas nós permanecemos. Na primavera de 1947, quando pastoreávamos a Igreja do Evangelho Pleno em McMinnville, Oregon, ouvi falar da morte do Dr. Charles Price. Eu nunca o havia encontrado, contudo, quando soube de seu falecimento, chorei amargamente. Deus começou a falar comigo. O Espírito trouxe à minha mente Dowie, Wigglesworth, Mike Person, Kenyon, Price e outros. Nenhum deles eu ouvira pregar, nem conhecera pessoalmente. Havia partido desse mundo para sempre. Nunca os encontraria aqui. O mundo nunca mais sentiria o impacto de seus ministérios. Poderíamos apenas ouvir contar suas proezas de fé. Eu questionei: Senhor, eles se foram. Há ainda milhões de pessoas morrendo. Há multidões de pessoas doentes e sofrendo. Quem irá socorrê-las? Quem despertará nossas cidades grandes e encherá os grandes auditórios com o poder magnético de Deus, curando os doentes e expulsando os demônios? O que esse mundo fará agora? Minha comissão. Deus respondeu às minhas perguntas assim: meu filho, como eu era com Moisés, assim serei com você. Expulse os demônios, cure os enfermos, purifique os leprosos, ressuscite os mortos. Eis que lhe dou poder sobre todo o poder do inimigo. Não tenha medo, esforce-se, tenha bom ânimo. Sou com você como era com eles. Nenhum demônio poderá resistir todos os dias da sua vida se você fizer com que o povo creia em minha palavra. Eu usava esses homens, mas agora quero usar você. Milagres e curas. Daisy e eu aceitamos o que Deus disse. Apesar de tremermos muitíssimo, nunca passara pela minha mente que Ele quisesse usar-me assim. Desde então, temos levado o Evangelho a quase 70 nações e provavelmente pregamos pessoalmente a mais pessoas do que qualquer outra pessoa. Milhares de pessoas receberam Jesus como Salvador e Senhor, e milagres fantásticos foram realizados pelo poder dele quando ousamos assumir nossa posição, fazendo exatamente como Cristo nos orientou. Descobri que Jesus realmente queria dizer o que disse. Ao presenciar os cegos verem, os surdos ouvirem, os mudos falarem e os coxos andarem, nosso coração palpitava ao saber que Ele realmente está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Deus quer usar você. Se obedecer a sua palavra, pondo-a em prática, tudo lhe será possível. Leia Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Leia também Mateus 17:20, parte C.
nada vos será impossível. Quando o Senhor chamou Moisés ou Josué, ele precisava de homens obedientes que pudesse usar. No momento em que chamou o pastor de ovelhas Davi, ele precisava de um homem. Quando Deus chamou Samuel, ainda menino, precisava de um homem, assim como quando chamou João Batista. Ao ungir Pedro no Pentecostes, ele precisava de um homem. Os homens sempre se utilizam de métodos, mas Deus se utiliza de homens. Deus vai usá-lo. O Altíssimo precisa de homens hoje. Ele quer escolhê-los dentre pessoas simples como você e eu. Seja um instrumento de Deus para hoje. E quem sabe se para tal tempo como este, hoje, chegaste a este reino. Esther 4,14, parte B.